iniciar aqui o procedimento, né? De vez em quando eu vou ficar tossindo aqui, porque faz parte, ainda é pós-gripe, fica essa tosse ainda. Bom, eu vou iniciar aqui com os requisitos, que é o item 3. Na aula passada nós falamos sobre a parte do conceito histórico, né? E falei do conceito da adoção, que são vários conceitos, né? Estou olhando aqui, justamente eu falei do Orlando Gomes, o conceito. Dentro dos conceitos, aí eu elegi o do professor Orlando Gomes, e aí eu fechei aí, nessa parte, né? Tudo bem. Eu queria só deixar bem claro que esses requisitos, eles são uma regra exemplificativa, tá? Todos estão prescritos perante o ECA, perante o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque a gente está estudando principalmente a adoção que considera o interesse do menor, né? A adoção com base na faixa etária de 0 a 17 anos, ou seja, os absoluta e relativamente incapazes, levando em consideração justamente a regra do ECA, tá? Bom, dentre esses requisitos, o que a gente não pode esquecer, eu estou olhando aqui no material, já que é uma regra exemplificativa, tá? Opa, a Daniele, boa tarde, Daniele, seja bem-vinda. Dentre os requisitos, o primeiro deles é a questão da faixa etária, tá? Eu comentei nas outras turmas, inclusive na turma anterior, e eu acho que eu devo ter comentado na aula passada, que até então o Código 16, você tinha que estabelecer uma diferença de faixas etárias entre o adotante e o adotado, salvo me engano eu comentei com os senhores, né? Que era 18 anos. Hoje não. Hoje você tem que pelo menos estabelecer uma diferença de faixa etária, né? Entre adotante e adotado com 16 anos, tá? E claro que vocês também não devem esquecer, os senhores, no caso, né? Que para eu adotar alguém, eu preciso confirmar minha capacidade civil plena, ou minha plena capacidade civil, como queiram, tá? Indubitavelmente, isso é uma regra clássica que já vem sendo desenhada desde o Código anterior, de 16, e que continua sendo ratificada pelo nosso vigente Código, tá? O Código Civil atual. Então, isso é clássico, tá, senhores? A diferença das faixas etárias, né? Que tem que estabelecer essa diferença, e ao mesmo tempo, para eu estar na condição de adotante, eu preciso também me encontrar na condição de uma pessoa com plena capacidade. E, indubitavelmente, para eu adotar alguém, independe, meus amigos, independe da minha condição, da minha, como eu coloquei aqui, né, do meu estado civil, tá? Quer seja eu estando solteiro, quer seja estando casado, quer seja estando divorciado, quer seja estando em união estável, não importa a natureza da sua condição de estado civil que se encontrar. Se você tiver interesse em querer adotar alguém, desde que, obviamente, você venha preencher os pré-requisitos, que mais tarde vamos comentar, né? Desde que você venha cumprir com os ditames da lei, com o devido processo legal, você terá a seu favor futuramente o deferimento da adoção, tá? Então, essas duas informações, eu já inicio a nossa aula de hoje para que vocês não esqueçam, né? Para eu adotar alguém, que é um dos requisitos, né? Que requisitos são uma regra exemplificativa, vocês vão verificar isso muito nos livros, tá? Inclusive na legislação propriamente dita, e para a gente não esquecer, para eu adotar, eu preciso me encontrar nessa condição de plena capacidade, tem que estabelecer essa diferença de faixa etária entre adotante e adotado de 16 anos atualmente, né? Já com base no nosso Código Civil vigente, e independe da minha condição, do meu estado civil. Claro que isso, obviamente, é uma regra que a doutrina majoritária já sacramentou, tá? Por outro lado, meus queridos, eu observo aqui no material, você, para adotar, tem que também ratificar a questão da chamada estabilidade familiar. Esta condição, esse requisito, ele é uma exigência, tá? Chama a atenção de todos, porque essa estabilidade familiar, meus amigos, ela deve ser levada em consideração sobre várias óticas, sobre vários aspectos. Principalmente a questão da chamada estabilidade material, né?
ou seja, o direito aos alimentos a serem ofertados pelo adotante em prol do interesse do adotado, tá? Então, essa estabilidade material que considera os alimentos é um fator primordial que tem que ser levado em consideração. Mas não é somente a estabilidade material. Nós temos que, acima de tudo, considerar a chamada estabilidade emocional, emotiva, né? Ou melhor dizendo, afetiva, né? Esse é um fator também fundamental que não pode deixar também de não ser considerado. Essa estabilidade afetiva, porque você deve levar em consideração o melhor princípio do interesse da criança e do adolescente. O elemento primordial que, inclusive, nós já estudamos desde o capítulo 1º, que é o chamado elemento da afetividade, né? E aqui na adoção não vai ser diferente, inclusive na guarda, que nós já estudamos anteriormente. Então, isso você tem que transparecer dentro do devido processo legal, esses pré-requisitos. Quando assim, professor? Porque a partir do momento que você peticionar, você vai ter que deixar bem claro, principalmente para a equipe, né, interdisciplinar, que eu tenho condições de apresentar um lar apropriado para aquele adotado, uma habitação apropriada, eu tenho direito a ofertar os alimentos também de uma forma apropriada. E, acima de tudo, né, eu tenho que oferecer a afetividade também de uma forma apropriada. Então, essa estabilidade, pela etimologia, tem que se fazer jus, né, tem que ser ratificada. Não podemos deixar de não transparecer esse elemento, né, para que assim, uma vez comprovado todos esses pré-elementos, né, dentro desse requisito essencial, possa posteriormente o juízo competente ratificar e formalizar o teu pedido de adoção, tá? O que muitas das vezes acontece é que pode ser que algum desses elementos não venha a ser ratificado com bom êxito, principalmente a questão da adaptação, né? A questão da afetividade propriamente dita, que para você desenvolver um elo de adoção, que é muito sério, né? Porque você quer queira ou quer não, vai constituir uma nova entidade, uma nova família, né? Você está se propondo a ofertar uma chamada família substituta, e isso tem que transparecer essa aproximação, né? Esse afeto tem que deixar muito bem formalizado, construído, solidificado, tá? Então, eu gostaria que os senhores nunca esquecessem, toda vez que a gente mencionar a adoção, até mesmo a guarda, é uma exigência, principalmente daquele candidato, no caso aqui da adoção, do adotante, a trazer aos autos esses pré-requisitos, né? Esses elementos que vão fazer jus a essa chamada estabilidade familiar, né? Que haja esse equilíbrio, todo esse procedimento em prol da futura ratificação da adoção, tá? Isso é um fator primordial que a justiça deverá acompanhar através do elo da sua equipe interprofissional, interdisciplinar, multiprofissional, são várias nomenclaturas, né? Para que ali sim seja observado que realmente existe uma estrutura adaptada que o adotante está ofertando, né? Solidificada, né? Totalmente coerente em prol do interesse do adotado. Que tudo ali está direcionado a satisfazer o interesse desse adotado. No aspecto material da sobrevivência, no aspecto emotivo, emocional, né? Todos os parâmetros devem ser considerados para que, posteriormente, essa adoção venha a ser solidificada, tá? Por outro lado, eu trago aqui também um requisito importantíssimo. É a chamada ratificação do cadastro definitivo da adoção. Não sei para quem já participou, para quem já fez estágio ou quem já ouviu falar, a partir do momento que você ingressa no judiciário com seu pedido de solicitação em prol da adoção, a partir do momento que o juiz deferir, ele vai oportunizar que você venha a ser enquadrado, registrado no chamado Cadastro Nacional da Adoção, é o CNA. Mas antes disso, você também tranquilamente poderá estar direcionado para o chamado Cadastro Estadual da Adoção. De uma certa forma ou de outra, são procedimentos burocráticos que vai ser formalizado no decorrer do devido processo legal,
a partir do momento que você peticionar para a justiça competente e você perpassar por todo o estágio, quer seja de convivência, quer seja de entrevistas, de adaptações necessárias, para que aí sim a justiça venha oportunizar você a te enquadrar nesse registro nacional em prol do interesse da adoção. Claro, né? Qual é a finalidade? É você receber futuramente os futuros adotantes, no caso, perdão, os futuros adotandos, né? Porque você está na condição de adotante. Então, esse cadastro vai fazer com que o seu perfil, enquanto adotante, venha a ser reconhecido perante outros determinados cartórios, outros determinados centros, entre aspas, antigos abrigos, né, que agora são centros de acomodações em prol do interesse do menor, para que ali sim venha a surgir futuramente aquele menor que venha se enquadrar no seu perfil, tá? Então esse estágio ele é fundamental que a gente não pode deixar de não observar, que é uma consequência do deferimento, como já havia mencionado, do processo propriamente dito da adoção, que é um requisito fundamental. Se eu preenchi todos os pormenores, todas as regras, todos os direcionamentos do próprio judiciário, é óbvio, professor, que daqui a pouco meu nome vai estar definitivamente cadastrado, registrado a nível nacional e também a nível local, né? Para que, obviamente, aquela criança futura venha a estar ofertada em prol do meu interesse, para que eu venha me adaptar àquela realidade, tá? Então, por favor, né? Esse cadastro não é somente para os casais, que normalmente teve um aluno que me perguntou, professor, só vai os casais ter direito a esse cadastro? Não. Eu não acabei de dizer que independe do seu estado civil. Você pode se cadastrar na condição de solteiro, porque você quer se habilitar à adoção. A adoção não é só para os casais, como até então era vista no passado. Atualmente não. Pessoas solteiras se habilitam, né? Desde que venha preencher a sua estabilidade familiar, desde que comprove com bom êxito. Óbvio que daqui a pouco você vai ter o seu nome cadastrado, registrado a nível nacional e a nível local, porque conforme eu já havia mencionado, o cadastro também ele é in loco. Ele está voltado para a realidade local, regional daquele adotante que vai buscar aquele determinado adotado, tá? Então isso é importante, senhoras e senhores que estão aqui em sala, que vocês não esqueçam, para eu deferir em prol do meu interesse desse cadastro, para que eu tenha essa disponibilidade desse cadastro, perdão, eu preciso, né, passar por todo um devido processo legal, tá? Todo um estágio de convivência, todo um procedimento de entrevista, tá? Perante a equipe, tudo tem que ser avaliado. Nada vai deixar de ser feito de uma forma obscura, pelo contrário, tudo deve estar transparente na relação. Porque a partir do momento que tudo for percorrido de uma forma satisfatória, o juiz ele vai proferir um despacho, possibilitando que você, finalmente, possa estar definitivamente enquadrado nesse cadastro nacional da adoção. Que, diga-se de passagem, né? A cada dia nós crescemos esse número, mas também não é de uma hora para outra que muitas das vezes você já vai se enquadrar naquele perfil daquele menor, ou também vice-versa, né? Porque você sabe que a maioria dos casos, esse cadastro, a preferência são por menores, muitas das vezes nem tem 2, 3 anos completos, né? Até menos do que isso, que é a regra geral, normalmente, da adoção. São raríssimos casos de adoção de adolescentes, e muito menos de maiores. Quando acontece a adoção de maiores, até a nível nacional para fins de noticiário. Mas é uma realidade que a gente não pode deixar de não observar. E tem que proceder dentro do devido processo legal. Tá? Outra coisa, meus amigos e minhas amigas que estão aqui em sala, da turma B, aquele menor, eu gostaria que vocês não esquecessem que eu vou dizer, eu estou olhando aqui para o material. Aquele menor que, de repente, ainda não atingir a sua faixa etária de 12 anos, com base na regra do Estatuto da Criança, do ECA, então aqueles menores com idade inferior a 12 anos, cuidado. A adoção, ela somente deverá ser ratificada
depois que, obviamente, antes disso, né, os seus representantes legais, os seus genitores biológicos, deverão ser obrigatoriamente consultados, tá? Isso daí é uma regra clássica dentro do estudo da adoção. Eu não posso deferir uma adoção sem que haja uma participação prévia dos representantes legais em sede de parentesco biológico. A gente torce para que, obviamente, os pais biológicos ainda existam. Diante da ausência dos mesmos, nós podemos direcionar para outros representantes, no caso, principalmente os tutores ou curadores, que logo logo vamos estudar a tutela e curatela. Mas é uma regra essencial para aqueles menores que ainda não atingiram a sua faixa etária biológica, a sua idade biológica de 12 anos, né? Eles, obviamente, na condição de representantes, deverão participar de todo o procedimento, inclusive da audiência, né? Da audiência em prol da adoção. Eles deverão ser mencionados. Não sei se os senhores já tiveram a oportunidade de participar de uma audiência, né, de adoção, ou já verificaram que normalmente o juiz ele inicia informando o que é uma adoção, os requisitos, e sempre é categórico o magistrado. Você sabe, o juiz ele olha para os pais biológicos e menciona: os senhores sabem que a partir do momento que eu deferir a adoção, passará a ser um ato irrevogável. Tá? Então, torna-se necessário que os pais biológicos estejam presentes. Tá? Diante da ausência deles, precisamos buscar outros respectivos representantes legais, como já havia mencionado. Tutores, por exemplo, ou curadores. Tá? Então, não só a presença dos pais biológicos e dos representantes legais, meus amigos, mas também a presença do Ministério Público, né? Fundamental. Você sabe que o papel do Ministério Público, lá na regra do CPC, me perdoe que de cabeça agora não me lembro qual é o artigo, mas é matéria de competência do Ministério Público participar de trâmites em sede de direito de família. E aqui é um exemplo clássico, até porque está em prol do interesse do menor, tá? Do relativa ou do absolutamente capaz que o Ministério Público deve figurar dentro desse certame, tá? Então, é importante. Agora, pode ser, gente, se aquele menino ou aquela menina, já agora na condição de adolescente, se já tiver uma faixa etária acima de 12 anos, com base na regra do ECA, do Estatuto da Criança, eu acho que deve ter até um artigo, só que de cabeça eu não me lembro, não sei se é o 46, depois vocês vão verificar. Quem já atingir a faixa etária acima de 12 anos, esses meninos e essas meninas deverão, olha lá, estou falando uma exigência, o verbo dever, deverão ser previamente consultados, ouvidos pelo juiz e pelo Ministério Público. Vocês sabem disso, porque não somente para fim de adoção, para outros atos jurídicos, né? Esse adolescente ele deverá manifestar, deverá ter o seu consentimento para ver se ele ratifica ou não a sua condição de futuro adotado. Que a gente está até abolindo um pouco esse termo adotado, né? Para legítimo, depois que o juiz assim confirmar, tá? Então eu quero que os senhores não esqueçam disso. Normalmente os alunos me perguntam: professor, sim, o menor, né, o adolescente, depois que atingir os 12 anos em diante, já com 13 anos em diante, ele deve ser consultado na audiência. Ele deve manifestar a sua vontade de querer ou não ser adotado. E não só para o juiz e para o Ministério Público, ele tem que manifestar isso, tá, gente? Ele também deve manifestar antes disso, já na fase ainda da adaptação, do estágio de convivência, deve manifestar também para a equipe interdisciplinar ou interprofissional. Inclusive, até anotei, esse artigo eu anotei, tá? Normalmente, alguns clientes, algumas pessoas me perguntam, mas o menor ele vai ter que também passar por depoimentos, oitivas, entrevistas? Deve. Ele já deve iniciar pela própria equipe interprofissional. Até anotei aqui o artigo 28, quiserem anotar aí, fiquem à vontade. É o artigo 28, parágrafo 1º do ECA. A redação é muito clássica, tá?
ela oportuniza para que os adolescentes com idade acima de 12 anos também passem por uma oitiva, né, perante a equipe interprofissional, vai ter que manifestar o seu desejo de querer ou não ser adotado. Eles devem ser consultados, esses adolescentes. Tá? Tudo com base no que reza o ECA. Isso a gente não pode deixar de não considerar. Então, normalmente, alguns entendem, mas não é só numa audiência, né, doutor? Não. Você, obviamente, já tem que iniciar perante o certame dessa própria equipe interprofissional. Já começa por eles, né? Eles já vão começar a preparar todo o terreno para que ele passe, perpasse pelas entrevistas, os depoimentos, as vistorias essenciais, e aí esses menores têm que dialogar com esses profissionais para realmente saber se tem interesse, vivenciar todo aquele contexto, tá? Por outro lado, eu coloquei aqui no material também, não se, isso daí é muito simples da gente entender, é um requisito fundamental. A adoção, gente, ela não existe na via administrativa nunca. Não digo para vocês que não já existiu isso. Lá na frente a gente vai comentar uma situação excepcional. Mas, por favor, a adoção ela é 100% judicial. Tá? Uma vez um aluno me perguntou há muito tempo atrás, professor, eu posso iniciar um trâmite via cartório? Qual é o cartório? Porque são dois tipos de cartório. Tem o cartório judicial e o extra. Não, o cartório extrajudicial não pode. Tá? Você deve iniciar o devido processo legal perante a Vara da Infância e Juventude. Tá? Que aí vai ser o competente órgão para que vá direcionar o início e o término do procedimento da adoção. Mas te informar que a adoção ela deve inaugurar perante cartório administrativo, não temos ainda essa regra. Diferentemente de outras legislações, que você já pode até iniciar um veredito perante um cartório, uma abertura de um procedimento, que depois vai direcionar para a via judicial. Mas aqui no Brasil, não. Você deve buscar o devido processo legal, tanto no início quanto no término. Tá? Por outro lado, eu olhando aqui para o material, que de vez em quando eu vou ter que olhar, não esqueçam, gente, a adoção dos maiores também é possível. Tá? Mesmo que eu esteja direcionando os senhores, regra geral, muito mais para a competência do Juizado da Infância e Juventude, do ECA, mas a gente também não pode descartar o estudo da adoção em prol do interesse dos maiores, das pessoas com a sua plena capacidade civil já deferida. É o direito também dessas pessoas serem adotadas, né? Só tem uma diferença, gente. Em primeiro lugar, são casos muito raros, né? Não é todo dia que a gente vê situações nesse sentido, tá? Mas que é possível acontecer. Só tem também uma outra diferença, professor. Essas pessoas que desejam, no caso desses adotados, a gente ainda não vai falar adotado, né? Esses adotandos que vão buscar o aparelhamento judiciário, eles mesmos, meus amigos, já poderão ingressar com o devido processo legal. Não haverá necessidade deles constituírem representantes legais, até porque a resposta você já sabe. Eles já se encontram na condição de pessoas com plena capacidade civil deferida, tá? Já são plenamente capazes. Então, diferentemente dos menores, você já sabe, né? Eu já posso, por mim mesmo, constituir o meu advogado, que é o meu procurador, né? E ali ingressar com pedido de adoção, tá? Levando em consideração que também eu preciso ser ouvido. Vocês não devem esquecer disso, tá? Maior ou uma pessoa já com plena capacidade, claro, né, meus amigos, que eles deverão ratificar perante o juiz competente sua verdadeira vontade de querer ser adotado, tá? Mais do que nunca, né, porque eles já atingiram a capacidade civil plena. Tem outra coisa importante aqui que eu me lembrei, que eu não posso deixar também de informar vocês, que é tanta coisa da adoção que a gente fica aqui até meia-noite falando só de adoção, né? Mas, para os maiores, uma vez até no concurso, eles vão buscar a sua competência para formalizar o seu pedido em prol da adoção perante a vara da família competente. Cuidado com isso. A resposta tu também já sabes. Pelo simples fato deles se encontrarem com a sua plena capacidade civil,
Não é o juizado da infância, né, meus amigos? Por favor, né? Que vai ser o órgão competente, a vara competente para analisar pedido de adoção de maiores. Óbvio, isso daí até uma criança de 1 ano superdotada ia te formar. Quem já tem a capacidade civil plena não é juizado de infância, tá? Mas eu te coloco esse posicionamento porque pode ser por um descuido no momento de você, de repente, digitar a tua petição. Eu já vi casos nesse sentido de alguns colegas meus, fizeram todo o procedimento, mas na hora de direcionar a competência territorial, se esqueceram de atualizar. Colocaram lá justamente no cabeçalho a competência do juizado da infância e juventude, mas na verdade verdadeira, o adotando ele já era de maior. E aí, gente, o que acontece? Tu já sabes a resposta, né? O juiz da infância e juventude ele tem que se declarar o quê? Incompetente, né? Em razão da matéria. Porque a competência dele é o quê, gente? É analisar deferimentos de adoções de menores, 0 a 17 anos, né? De 0 a 17, com base no que o ECA defende. Então, ao se declarar incompetente, ele vai direcionar, remeter o processo para a vara da família competente. Obviamente que a gente torce para que aquele fórum tenha a vara da família competente. Se não tiver, vamos para a vara civil, né? Principalmente alguns interiores, que normalmente não tem varas específicas de família, e sim varas cíveis. Então, resumo da ópera, os adotandos, na condição de maiores, eles vão formalizar seus pedidos em prol da adoção, iniciando perante a vara da família, tá? Ou, obviamente, perante a vara civil. Só para deixar bem claro isso, porque a gente já está adentrando na regra do processo, né? Principalmente para que evite problemas de conflitos de competência, que isso vai postergar, né, normalmente o processo da adoção, que não é a proposta da nova lei, né? A proposta da nova lei é tentar a gente acelerar. Mas esses impedimentos pode postergar, tá? Ah, sim. Outra coisa importante, olha aqui o material. Uma vez adotado, fulano de tal ou a fulana de tal, tá? Não esqueçam, a adoção ela passa a ser irrevogável. Isso aí, novamente, já expliquei. O senhor já falou isso, professor? Falo e repito. Eu não posso mais retroagir, como até então eu fazia no passado. O código, tu te lembra da aula passada? Na terça-feira anterior, que na quinta eu estava doente, mas na terça eu falei. Que até então, a primeira lei da adoção ainda permitia para que o adotado, depois de se encontrar adotado, tivesse ainda a oportunidade dele ainda retomar a sua condição de vivência lá para sua família natural, para sua família biológica. Ele teria ainda uma possibilidade de revogar essa adoção. No passado, a adoção ainda era revogável. Mesmo depois de adotado, eu poderia justamente retroagir e retomar para a minha condição de cotidiano, de convivência, né? Posso dizer assim, lá para a minha família natural. Hoje não. É a consequência imediata da adoção. É o requisito fundamental. Uma vez adotado, a adoção ela torna-se um ato irrevogável, irretratável, tá? E não é só isso. Eu acho que eu devo ter colocado no teu material, se eu não coloquei, eu vou te dizer. A vontade do adotante é um direito o quê, gente? É um direito personalíssimo. É um direito potestativo dele, tá? Que deve prevalecer toda a sua vontade própria. Vamos imaginar, por exemplo, porque o professor Ari tem filhos naturais. Os filhos naturais, eles deverão ser também ouvidos, para que eles também se manifestem em prol do interesse da adoção, do pedido da adoção. Não, de forma alguma, tá, gente? Não é porque eu tenho filhos naturais biológicos que eles também vão obrigatoriamente ser ouvidos e também me obrigar a mudar de opinião. Não. Acabei de informar os senhores e as senhoras que a adoção é um ato único, exclusivo e personalíssimo. E é um direito potestativo, é um direito da parte, é um direito próprio, tá? Então eu não posso, de hipótese alguma, eu na condição de adotante, ser ludibriado por nenhum outro sujeito.
por terceiros, principalmente filhos naturais, tá? Isso compete somente a mim. É um ato pessoal, como eu já havia falado, tá? Então isso é bom deixar bem claro, porque a partir do momento que eu reconhecer o fulano de tal como um filho, eu não, né? A partir do momento que a justiça reconheceu fulano como filho, não só reconhecerá como filho, mas também como legítimo, pela norma, tá? Vai haver todo o procedimento de análise em prol da legitimidade. Isso aí a gente não deve esquecer. Então, a legitimidade, a condição de filho legítimo, é uma condição essencial do pós-decisão judicial, tá? Então, ninguém deve interferir, é um ato próprio que compete somente ao adotante. É um ato único, exclusivo, personalíssimo dele. Não pode haver interferência de terceiro, porque você já sabe que se isso realmente acontecer, já é um vício do negócio jurídico, passivo de ser anulado de pleno direito. Você sabe que todo vício, né, ou se torna nulo, no caso da simulação, ou anulável das demais modalidades. Tá? Por outro lado, eu olho aqui no material dos senhores e eu também não posso deixar de não informar um outro requisito. Só um parêntese, tá? Só a título de informação. Vocês que estão anotando. Esses requisitos que eu estou informando aqui são regras exemplificativas, tá? Eu estou apresentando aqui aos senhores alguns exemplos. São os requisitos mais essenciais que a gente não pode esquecer, tá? Só para vocês não perderem o andamento do raciocínio. Fecha parênteses. Um outro requisito a título exemplificativo que é fundamental a gente não deixar de não mencionar é o chamado requisito do estágio de convivência entre adotante e entre adotado. É o período de adaptação. É o momento que você vai ter à sua disposição, enquanto adotante, de fazer parte de um elo de convivência para aquele adotado. Então, eu vou preparar justamente esse momento, que normalmente esse estágio de convivência que no passado, até então era obrigatoriamente realizado nos abrigos, né? Esse termo também atualmente já está em desuso. Mas era assim, até mesmo antes do advento do nosso Código Civil. Eu tinha que ir em loco, onde estava abrigado aquele menor, o abrigado aquele menor, e realizar ali todo o meu período de adaptação. Hoje não, gente. Hoje o estágio de convivência você já pode realizar no seu próprio recinto, do seu próprio lar. Óbvio que vocês devem estar se perguntando, eu vou fazer o que eu quiser? Claro que não. Você será monitorado, você será assessorado pela equipe interprofissional, interdisciplinar ou multidisciplinar, como queiram chamar, que vai, obviamente, fazer todo o aparato de análise, fiscalização, entrevista, vistoria, o que vocês realmente, para que isso tudo seja transparente. Tudo tem que ser definitivamente formalizado por essa equipe. Então, esse período de adaptação entre adotante e adotado, que vocês devem estar se perguntando, quanto tempo dura? Pela nova lei da adoção, nós não devemos perpassar 90 dias. Claro que vocês devem também estar se perguntando, a gente pode postergar? É possível, desde que a gente apresente as razões plausíveis, né? Partindo da iniciativa principalmente da equipe interprofissional, tá? Essa questão da adaptação, mas é uma condição fundamental, um requisito que a gente não pode deixar de não mencionar. Mas aí vem aquela seguinte questão, professor, esse estágio de convivência, ele pode em algum momento ser descartado? Claro, né, gente? Eu posso até eu mesmo me tomar como exemplo, né? No caso da guarda da Jaque, tem uma filha natural, mas também uma filha, uma guardiã, né? Então, eu já tenho a guarda dela. Então, se amanhã eu resolver adentrar no trâmite da adoção, obviamente que eu preciso perpassar para o estágio de convivência, de adaptação. Porque a própria guarda, uma vez já ratificada,
ela é um dos requisitos preponderantes que afasta esta possibilidade do estágio de convivência. Claro, né? Desde que você comprove esse período de estágio ratificado em sede de guarda. Desde que você comprove que você já tem a guarda de alguém, um menor, tá? Então é um dos fatores que pode te eximir deste estágio de convivência. A guarda é um deles e a tutela também, viu? Quem está na condição de tutor, mas que pretende um dia adotar aquele menor, que no caso é o seu tutelado, também é possível, né? A guarda provisória, Marcos, ela sim, sem dúvida nenhuma, tá? A tua pergunta é importante, porque o estágio de convivência a gente não observa só na adoção, né, gente? Eu gostei muito da tua pergunta. A gente também observa na guarda. Só que no meu caso, eu já tenho a definitiva. Viu, Marcos? Porque você inaugura a provisória, a partir do momento que você, antes disso, já perpassa por esse estágio de convivência, e aí o juiz defere uma liminar, acho que eu até expliquei isso para vocês, né? Na aula passada, uma liminar em prol do deferimento da guarda provisória, que depois será convertida da definitiva para a definitiva. Tá? Então, se aquele indivíduo, eu, por exemplo, entre outras pessoas, já detém a guarda definitiva, não é mais a provisória, porque a provisória já está dizendo, né? Você, enquanto não obter o devido, a ratificação da sentença transitada em julgado de natureza definitiva, que vai ratificar a coisa julgada material, enquanto isso, provisoriamente, você está exercendo aquela proteção. Mas a partir do momento que você obtiver, você vai ter a definição do regime da guarda. Agora, eu posso converter essa guarda para adoção. Viu, Marcos? Eu não vou converter a provisória, eu vou converter a definitiva. Tá? Até porque eu já detenho desse poder. Eu já tenho uma decisão em prol do meu interesse. Aí eu vou ter que formalizar uma petição solicitando uma conversão de uma guarda definitiva para a adoção. Juntando aos autos que realmente já estou nesse estágio de patamar de guarda definitiva, que eu já apresento requisitos formais em sede de uma estabilidade familiar, que eu já preencho, né? Eu estou ratificando essa estabilidade familiar, na verdade eu já ratifiquei e continuo ratificando. E aí é claro que eu posso solicitar que a justiça me isente desse novo estágio de convivência agora em sede de adoção. Tá, Marcos? E companhia. Então, aqui é uma possibilidade. Eu estou ingressando com um deferimento de conversões de trâmites de uma guarda para a adoção. Se eu já realmente estou com a guarda de uma criança ou de um adolescente de natureza definitiva, não há preciso, não há necessidade de eu perpassar por um novo período de adaptação. Porque no momento já estou vivenciando esse contexto, que já está formalizado até numa sentença. Tá? Então eu adorei essa pergunta porque nós temos dois trâmites em sede de períodos de adaptação ou adaptabilidade. Em sede de guarda provisória, vai ser convertida para guarda definitiva e futuramente para uma adoção, tá? Exatamente, né? Porque olha só, uma guardante porque você já tem a guarda, eu já tenho uma sentença que reconheceu a guarda definitiva daquele menor, que o juiz já mandou até averbar no cartório. Eu vou juntar essa ação dessa guarda, eu vou juntar esse registro dessa guarda, viu, Marcos e companhia? Vou juntar no meu processo da adoção. Tem prova melhor do que isso? Para você solicitar que você venha ser isento de uma nova ou de um novo estágio de adaptação, por considerar que nesse exato momento você já está vivenciando essa guarda? Você me entende, Marcos? É um meio probatório cabal essencialíssimo. Eu estou comprovando duas coisas: que um juiz reconheceu que já estou vivenciando uma guarda e, ao mesmo tempo, cotidianamente, eu já continuo vivenciando. Vou juntar novas provas,
fotos, o meu guardião é meu dependente na Previdência, na escola, na educação, enfim, não tem como a gente não ter a ratificação futura de um processo de adoção, né? Nesse caso, porque a pessoa não... mas aí é que tá, né? Eu vou até me incluir nesse exemplo. Normalmente, é uma questão de segurança jurídica. A pessoa normalmente inicia por um regime de guarda, de resguardo, de custódia, de proteção em prol do interesse daquele menor. Mas você não deve esquecer de um detalhe, Marcos e companhia. Se eu quiser avançar para a adoção, eu vou ter que levar em consideração que esse novo membro vai passar a ser um legítimo. Ou seja, um filho legítimo. A adoção ela tem essa proposta de quebrar os elementos, os elos de filiação, de parentesco, diferentemente da guarda. Viu, Marcos e companhia? A guarda, você não quebra a relação de parentesco com a tua família natural, que existe. O guardião continua com um elo de parentesco com a sua família biológica. Agora, muitas vezes as pessoas inauguram com a guarda com um período até de adaptação, sim, de teste, que é o meu caso. Eu detenho de uma proteção de um menor, eu garanto esse resguardo, né? Mas, se eu pretender amanhã ou depois avançar para adoção, eu vou ter que, obviamente, né? Em primeiro lugar, entrar em contato com a família biológica, né, Marcos e companhia. Informar que haverá uma quebra de uma relação de parentesco. Gente, isso é muito sério. Então, vocês estão me fazendo entender? Chegar com uma família e dizer, depois de uma sentença que reconhecerá uma adoção, a fulana ou fulano não será mais seu filho. Então aí é todo um preparo, né, gente? Psicológico, emotivo, material. Não é simples assim. E a adoção, ela tem esse viés, tá? Muitas das vezes você inicia pela uma guarda, mas você pode sim avançar para uma adoção, converter, desde que você esteja ciente da sua verdadeira convicção de querer assumir o compromisso de um novo filho, né? Que vai adentrar na sua família e que vai gozar dos mesmos direitos e deveres comparado aos outros demais. Você vai proporcionar uma quebra de um elo, de um vínculo, de uma relação de parentesco com a família pretérita, que não é simples assim. Vocês podem estar se perguntando, a família biológica pode muito bem querer e não querer, melhor dizendo, né, o deferimento dessa adoção. Eu vou obrigar o pai biológico, a mãe biológica, a querer confirmar a adoção para o meu interesse? Eles podem. E se a criança não tiver assumido ainda a idade mínima de 12 anos? É o direito dos pais biológicos disserem não queremos, tá? E isso deve ser analisado no caso concreto. O juiz vai ter que interferir com o Ministério Público, com a equipe interprofissional e verificar se realmente, considerando o melhor interesse da criança e do adolescente, né? Se realmente é plausível o que o Ari está propondo, assumir uma nova família substituta. Será que essa estabilidade que o Ari está informando na petição, isso vai ser ratificado? Será que realmente existe isso? Tudo tem que ser avaliado, tá? Então, não só você, Marcos, me perguntou isso, todos me perguntam, mas por que não iniciar logo com a adoção? Porque as pessoas normalmente, algumas pessoas inauguram a guarda, uma questão de adaptação inaugural, né? É aquele velho ditado popular, entre aspas, eu vou testar, né? Eu vou iniciar uma adaptação, eu vou evoluir para uma custódia, eu vou obter uma proteção de um menor, garantindo a sobrevivência para ele, mas considerando que eu não vou romper o elo de filiação e parentesco com a sua família biológica. Não é esta a minha convicção, enquanto fulano de tal, né? Que daqui a pouco pode ser muito bem que eu queira mudar de ideia, não, eu vou avançar para adoção, mas eu tenho que chegar a um acordo com a família biológica. Certo, Marcos? Ficou claro isso? Deu para entender os demais?
O nosso dia a dia é esse. Daí a importância da equipe interprofissional. Hoje a palavra da tarde é essa, a importância dessa equipe, gente. São eles que vão realmente sopesar se realmente é plausível ou não ratificar uma adoção. Não esqueçam, futuros profissionais, a adoção, ela inaugura uma nova família substituta. Ela inaugura uma nova relação de parentesco, que não é fácil assim, gente. É todo um trâmite burocrático. Vocês devem estar se perguntando, professor, quanto tempo dura uma adoção? Um trâmite da adoção. Teoricamente, pela nova lei, são 120 dias de discussão, 120 dias de análise, de sopesar tudo, de analisar tudo, tá? Então a gente vai ter que percorrer 4 meses, teoricamente. Eu não vou mentir para vocês que normalmente perpassa, mesmo com a nova lei da adoção, que já trouxe o prazo definido, mas que isso, durante esse momento, vamos ter que percorrer o devido processo legal e realmente chegar à convicção final. A adoção será ou não necessária? E isso tem que ser respondido perante depois o juiz. Tá? O que mais que nós temos aqui, meu povo, minha pova? Tá, os efeitos da adoção, né? Ficou claro no item terceiro, né? Eu já falei para vocês os requisitos. E eu não posso deixar também de não falar os efeitos, igualando vocês a outra turma, que eu falei também já para eles isso. Ó, efeitos é sinônimo de consequência. O que a adoção traz de consequência? Em primeiro lugar, o efeito mais importante de todo, você já sabe. É o rompimento da relação de parentesco com a família natural. Ah, professor, eu quero anotar. Anota. Fica tranquilo, tá? Só quero repetir para ti. Até coloquei aqui no material. O efeito principal da adoção é a possibilidade de você romper definitivamente o elo de parentesco com a família natural, biológica. É a pergunta até do colega aí, tá? Então, por que não adotou logo? Porque muitas das vezes as pessoas estão com esta veracidade de somente resguardar o interesse de um menor, de garantir uma proteção sem querer romper com os laços consanguíneos de parentesco com a família inaugural. Tá, gente? Então, isso é importante que os senhores e a senhora não esqueçam, que esse efeito ele é primordial, tá? Esta família biológica deixará de ser uma família para aquele adotado, tá? Só te digo uma coisa aqui. Só existe uma situação, agora me lembrei, por isso que é importante a gente estar aqui. Só vai existir uma situação em que o vínculo deverá ser levado em consideração mesmo após a sacramentação de uma adoção, tá, gente? Eu estou falando ainda com aquela família natural. As situações que levam em consideração o chamado impedimento matrimonial, que isso não é mais novidade para vocês, né? Vocês já estudaram comigo isso lá no capítulo 3, é a redação lá do artigo 1521, que mesmo que eu já esteja, professor, numa nova família, o juiz já deferiu a adoção, mas eu não posso querer firmar um casamento, por exemplo, com os meus parentes naturais. Porque o impedimento matrimonial continua, tá, gente? Por questão de moral, por questão de ética, que é a resposta plausível, lá na redação do artigo 1521, nós continuamos ainda com esse elo ligado, atado, sacramentado. Não existe um rompimento, tá? Então, repito, após a adoção sacramentada, a família substituta é a nova família desse adotado, que agora é legítimo. E, obviamente, que esse indivíduo, a única situação de reflexo, a única situação de vínculo com a família anterior, que ainda deverá ser levada em consideração, deverá ser respeitada, é com base em situações de impedimento matrimonial. Ah, eu vou querer firmar, já que eu
já que eu não tenho mais pai biológico e mãe biológica. Não, gente, que isso, não existe. Nunca vai existir essa possibilidade de firmar casamentos com pai biológico e mãe biológica, por favor. Com irmão biológico e irmã biológica. Com nenhum parente. Tá? O impedimento matrimonial, essa regra do artigo 1521 também se adequa para a adoção. Questões morais e éticas, tá? Até mesmo questão de incompatibilidade consanguínea, né, gente? Você sabe disso, que isso também é uma regra que a gente não deve deixar de não observar, tá? Questões biológicas, né? Então, isso no passado, tu te lembras que eu já te comentei, chamados filhos incestuosos, né? Relações que ali firmavam entre os irmãos, entre mães, isso é um absurdo. Isso vai trazer reflexos, principalmente na questão consanguínea. Não pode isso acontecer, tá? Então, anota aí, que isso é uma observação fundamental. Eu não me lembro se eu coloquei isso no teu material, mas você deve anotar. Eu vou me desvencilhar da minha família pretérita, depois de eu estar adotado, mas permanece o vínculo para fins de impedimento matrimonial. Regra do artigo 1521, professor? Yes. Questão de moral, questão de ética, questão de compatibilidade consanguínea, tudo tem que ser preservado. Jamais eu vou firmar casamento com parentes naturais, gente. Isso daí não nem preciso explicar, tá? Questões principalmente biológicas, tá? Ó, anota aí. Os efeitos da adoção são dois, tá? Nós temos o chamado efeito pessoal e nós temos o chamado efeito patrimonial. Efeito pessoal, isso é sinônimo de quê? A partir do momento que você tem à sua disposição, você resgata a adoção, o principal efeito pessoal é o reconhecimento da legitimidade, né, gente? O Joaquim, por exemplo, né? Vamos imaginar um exemplo, eu resolvo adotar o Joaquim. Joaquim, depois de adotado, ele não é mais adotado, gente. Ele é meu filho legítimo. Por mais que, por exemplo, a Daniele seja minha filha natural, mas o direito que a Daniele vai ter dos alimentos, o Joaquim também vai ter. Você já sabe disso, já te comentei, eu vou até rememorar, já dizia o pleonasmo aceitável. Eu vou rememorar a tua memória. Lá na redação do artigo 227, parágrafo 6º da Constituição. Lembra desse artigo? Professor, eu não estou lembrado. Pois é, eu vou te dizer que é aquela questão dos filhos legítimos. Não pode haver distinção entre filhos adotados e filhos naturais. Dá depois uma olhadinha lá no parágrafo 6º do artigo 227, que a gente comentou muito isso lá no capítulo 1º, né? Tá? Então, o efeito pessoal, pela etimologia, já dá para a gente entender que vem de personalização, personalíssimo. Qual é esse efeito, professor? É reconhecer a legitimidade desses adotados. São filhos que passaram a ter os mesmos direitos e deveres comparado aos naturais biológicos. Não existe uma diferença. Tu já sabe disso, já te comentei isso nas aulas passadas. Te lembra que eu te falei que tinha aquela diferença entre filhos incestuosos, adulterinos, espúrios? Acabou com isso. Chega dessas nomenclaturas. Todos são filhos legítimos. Tá? Ainda dentro do efeito pessoal, me lembrei, olhei aqui para vocês, olhei para o rosto de vocês, me lembrei. A gente não pode esquecer também, gente, do direito ao uso ao registro civil, tá? O registro civil também deve ser levado em consideração, viu? Como assim, professor? A Daniele, por exemplo, ela usa do meu sobrenome, mas o Joaquim também tem o direito de usar também o meu sobrenome. Depois que ele passar pelo estágio da adoção, o sobrenome Neres, que Daniele, minha filha biológica, usa, será também outorgado para o Joaquim. Passará a ser considerado, chamado de Joaquim Neres. Tem justificativa? Claro. Qual é a justificativa para isso? Não pode haver distinção entre a prole. Né? Isso até o ECA resgata, o direito de família resgata o princípio que não pode haver distinção entre a prole. Tá? O princípio da isonomia, que vocês também já estudaram, o direito constitucional, o princípio da igualdade, o melhor interesse da criança e do adolescente. Então, gente,
O exercício, eu acho que até coloquei, eu vou até colar aqui no material, deixa eu ver se eu coloquei, né? É o artigo 227 também na Constituição. Direito ao uso ao sobrenome, a legitimação. O artigo 227, parágrafo 6, que eu acabei de colar aqui, lá está falando justamente da chamada qualificação. Por exemplo, o clássico é o uso ao sobrenome. Tá? E também o primeiro nome. Se de repente o Joaquim ele for de menor, ele de repente ainda não tem nem 12 anos, ele tem uma idade cronológica inferior a 12 anos, eu, enquanto pai, e daqui a pouco vou ser o pai legítimo, né? Por enquanto eu sou um candidato à adoção, sou um adotante, eu posso solicitar para que eu pretenda alterar até o primeiro nome dele. Interessante, né? Os pais biológicos colocaram Joaquim, o registraram, mas depois que passar por uma adoção, eu vou solicitar o quê, gente? Eu vou solicitar um novo registro civil. Ah, professor, anota. Depois que o juiz sacramentar a adoção, o Joaquim vai deixar de ser Joaquim, vou atribuir a ele um outro nome. Principalmente se ele ainda não tiver atingido a idade mínima de 12 anos, né? Porque está defendendo o estatuto, né? O ECA defende isso. Me perdoe que eu não sei qual é o artigo, que a gente não pode gravar todos os artigos, mas tem um artigo lá que fala sobre isso. Que é direito, inclusive, do adotado alterar o seu nome civil. Principalmente quando ele não tiver atingido essa idade de 12 anos. Não só eu altero o sobrenome, como também altero o nome. Vou solicitar um novo registro civil. Até o juiz, na sua sentença, ele manda averbar para o cartório, né? Somente o cartório de registro civil, para que profira uma nova certidão, tá? Em prol do interesse meu, que agora sou um pai legítimo. E ali vai alterar, inclusive, o nome daquele menor, tá? Com relação aos efeitos patrimoniais, que eu até observo aqui no meu material, nós temos o principal efeito material, né? O direito aos alimentos, que tu já sabes. Esse efeito patrimonial a gente não pode deixar de não considerar. Alimentos esses que levam em consideração a vivência, o cotidiano, o bem-estar daquele menor, educação, saúde, lazer, moradia, todos aqueles direitos sociais, né, gente? Lá do artigo 6º, salvo me engano, artigo 6º da Constituição, tá? Esse menino ou essa menina tem direito também. E eu avanço ainda mais. Direito à herança. Não esquece disso. O legítimo Joaquim, que agora perpassou pela adoção, ele também vai ter direito à herança futura. Minha. Se um dia eu falecer, ele vai ser considerado meu herdeiro. Ele vai disputar a herança com Daniele. O discurso do passado. Ah, mas ele era um bastardo. Hoje não. Hoje é um legítimo. Se eu deixei uma casa, a casa da Daniele e a casa do Joaquim. Tá? A herança ele também vai conquistar. Claro que vocês devem estar se perguntando, mas professor, o senhor acabou de dizer que ocorreu o rompimento da família, né, da relação de parentesco da família biológica. Se de repente algum parente falecer lá da família anterior, tiver deixado uma casa, algum bem imóvel, a resposta é óbvia, né, gente? Depois da adoção, a gente rompe a relação de parentesco, com exceção de impedimentos matrimoniais. Mas se o pai biológico ganhou na Mega Sena, ganhou na lotomania, comprou um apartamento, da feita que o Joaquim foi adotado por mim, rompeu-se esse elo. Ele não vai mais disputar a herança com a família anterior, tá, gente? A herança que ele vai disputar é com a minha família, tá? É claro que isso eu estou falando considerando uma adoção já deferida. Eu não estou falando um processo de adoção, é diferente. Se de repente ainda não tiver deferida a adoção do Joaquim, se o Joaquim ainda estiver com o processo em andamento, eu no caso, né? Mas se de repente o pai biológico faleceu, o Joaquim ainda pode se habilitar lá,
Confere, gente. Vocês estão me fazendo entender? Eu estou falando duas coisas aqui. Mas uma, a situação em que já o Joaquim é adotado, ou seja, legítimo. Ele não tem direito a mais nada lá com a família anterior. Nem sequer disputar a herança. A segunda situação, o processo ainda está em andamento. Tudo bem? Então, se o pai biológico, não sou eu, tá, gente? O pai biológico, seu fulano de tal, faleceu, ele ainda pode sim se qualificar lá, o Joaquim, a criança, tá, gente? Porque não houve ainda a ratificação da adoção. Cuidado com isso. Normalmente as pessoas se confundem, tá? Mas o que eu estou te falando aqui é o efeito patrimonial da adoção sacramentada. Em outras palavras, o Joaquim vai se habilitar à minha herança. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Daniele? Tudo bem, Marcos? Não esqueçam disso. Eu não estou falando um trâmite em andamento, eu estou falando de uma adoção sacramentada. Uma vez sacramentada, ele é meu legítimo. Ele vai disputar a herança futura com os outros herdeiros meus naturais legítimos. Tá? Só para deixar bem claro que muitas vezes as pessoas não entendem isso. E é um barraco de família. Ah, porque o meu pai biológico deixou uma casa sem criatura, mas você já é adotado. E a gente nem usa mais esse termo adotado. Você já é um filho legítimo dessa nova família substituta. Rompeu o seu elo de parentesco com a família anterior. Você não tem mais nada a ver. Tá? Outra coisa, cuidado. Efeito ex nunc. A adoção sacramentada defende o efeito ex nunc. Daqui para frente é o que importa. Tá? O Joaquim vai passar a usufruir dos direitos, gozar dos direitos, a partir do momento em que o juiz sacramentar a sua decisão judicial. Efeito daqui para frente, efeito ex nunc. Tá? A adoção, ela somente vai observar uma única situação de efeito ex tunc. Só uma observação para efeito ex tunc. É aquele caso, por exemplo, se eu, Ari, de repente vier a falecer no devido processo legal. Tá? Então eu, adotante, pode acontecer, né, gente? Eu peticionei com a minha... Eu entrei com uma petição, mas de repente eu faleci. E aí? E o Joaquim, como é que fica nisso? O juiz ele pode ainda deferir, reconhecer como legítimo, agora na condição de herdeiro, né? Mas para que isso aconteça, eu preciso ter trazido aos autos as materialidades, as provas contundentes que confirmaram a tese que eu preenchi os pré-requisitos da adoção. Até então, né? Eu perpassei por estágio de convivência, se for o caso. Eu perpassei pelas entrevistas, pelas vistorias. Ou seja, tudo ali foi deferido em prol do meu interesse. É claro que se isso ficar sacramentado na petição, o juiz lá na frente, já que eu já faleci, né? Mas o juiz ele vai considerar a data do falecimento. A sentença vai retroagir, sim, desde a data do falecimento e considerando o Joaquim como filho legítimo. Por que isso vai acontecer, professor? Porque, obviamente, ficou muito transparente, ficou claro para o juiz que, enquanto vivo eu estava, Ari, eu preenchi todos os pré-requisitos da adoção. Eu vinha cumprindo com todos os pormenores da adoção. Eu vinha cumprindo com todas as regras essenciais da adoção. Então, o juiz, ele defere. Aí é o efeito ex tunc, tá? O efeito ex tunc, retroagindo a data do falecimento, somente vai ser possível se realmente ficar transparente no processo que eu perpassei por toda uma etapa satisfatória da adoção até então. Se eu cumprir com todos os procedimentos da equipe interprofissional, com estágio de convivência, tudo ali foi cumprido, professor. Infelizmente, uma ocasião do destino, o senhor não conseguiu usufruir, né,
do direito à adoção. O senhor faleceu antes, mas mesmo assim a justiça reconheceu Joaquim como herdeiro, como parente legítimo. Tá? E a gente não pode deixar de não fechar, pelo menos esse encontro de hoje, eu quero te falar uma outra coisa importante ainda dentro desses efeitos. Por favor. Já pararam para pensar, professor, e aqueles casos de adoção de culturas distintas? Pessoas que, por exemplo, vivem em ambientes culturais totalmente distintos da minha realidade. Crianças quilombolas, indígenas, de outras tradições. É possível a gente adotar? Claro, gente. Só tem um detalhe. Está lá no ECA, não me lembro qual é o artigo. Teoricamente, quem tem a primazia para adotar, o privilégio, normalmente leva em consideração aqueles adotantes que fazem parte daquele círculo, daquele contexto cultural, tá, gente? Normalmente você dá essa ordem de preferência para aqueles que já vivem naquele mesmo circuito de ambientação. Estão me fazendo entender? Eu resido no meio urbano, mas resolvi agora me cadastrar, adotar um índiozinho de uma tribo lá no Xingu. Para pensar comigo, são choques de realidade. Mesmo que eu tenha a melhor intenção do mundo, de apresentar a melhor casa, melhor ambiente, melhor alimentos, afetividade, mas a lei, teoricamente, ela privilegia quem já faz parte daquele próprio circuito de ambientação. Tá? Isso daí é o que, teoricamente, a gente deve observar. Eu não estou dizendo aqui para vocês que eu não posso, de repente, ter uma adoção deferida para o meu interesse, tudo bem? Mas você tem que levar em consideração o quê? O melhor interesse da criança e do adolescente. E é um princípio muito genérico, que inclusive perpassa a questão da ambientação, sim. Tá? Então, é o que eu quero dizer para vocês. É possível a gente realizar adoções de menores de realidades distintas? Sim. Mas privilegia-se normalmente os candidatos à adoção que fazem parte daquele mesmo cenário. Normalmente a lei convoca aqueles que estão vivenciando aquele contexto. Mas, claro, né? Não vai me tolir a condição de também querer participar do processo da adoção, de me candidatar. Não vem ao caso, tá? Isso daí é possível e aí a equipe interprofissional vai ter que entrar em cena para realmente chegar a um consenso no seu laudo e verificar se essa questão da adaptação cultural, para que não haja esse choque de realidade, e aí sim venha a ser deferida essa adoção, tá? Certo, meus amigos? Tudo tranquilo. Na quinta-feira, eu vou falar das modalidades, aí a gente adentra no processo da adoção e aí a gente fala um pouquinho ainda da nova lei, o que ela trouxe de novidade para a gente, tá? Aí na quinta-feira a gente fecha esse capítulo e na outra semana a gente já inicia o estudo da tutela e depois da curatela e a gente fecha o nosso semestre, tá bom? Muito obrigado aos que estiveram presentes, Ana e Marcos, e eu espero os senhores e as senhoras na quinta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, tá? Quinta-feira é um dia especial. Depois vocês vão ver lá no cronograma, tá bom? Espero vocês quinta-feira. Um grande abraço, meus queridíssimos. A gente se vê na quinta, se Deus quiser. E Ele há de querer. Vou fechar aqui. Um abração. Aula